como é que vocês estão? Todos muito bem animados, né? Para mais uma aula, é isso aí. Lembrando que essa semana é diferente da semana passada, porque semana passada não tivemos prova, mas nessa semana teremos nossa prova número 4, isso na sexta-feira. Lembrando que depois que você fizer a prova de número 4, a sua nota da primeira avaliação vai ser a média dessas 4 provas. Então, você vai pegar a prova número 1, P1, P2, P3, P4. Você vai pegar a nota de cada uma, somar, dividir por 4. Então, essa média vai ser a sua nota da primeira avaliação em cálculo 2. Então, vamos se esforçar, né, para que a gente consiga sempre tirar boas notas aí, desde a primeira até a última avaliação. Lembrando também que essa semana, como a gente acumulou conteúdo, né, então a prova da sexta pode ser uma questão ou da semana passada ou dessa semana. Vai ser só uma questão mesmo, como vocês já estão acostumados, né? Pode ter A, B, A, B, C. Vai ser só uma questão, mas o conteúdo pode ser ou do que a gente viu semana passada ou dessa semana. Na verdade, até elaborei a prova de vocês. Está muito bem elaborada, elaborei com muito carinho, né? Pensando que vocês iam tirar um 10 aí, todo mundo tirando 10, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar nosso assunto de hoje. Lembrando que hoje a gente vai continuar o assunto da última aula, porque na última aula a gente não terminou. A gente estava falando sobre regra da cadeia. E a gente viu só um caso de regra da cadeia, que é aquele caso que você tem uma função, vou até rever daqui a pouco, mas você tem uma função, ela depende de 2 variáveis, só que cada variável depende de uma outra variável. Aí você tem uma variável, depende de outra variável, que depende de outra variável. Aí como é que você calcula uma derivada parcial, uma derivada daquela primeira função? A gente estudou lá a expressão, a gente viu como é que chega nela. Então, vamos revisar aqui. Então, já trouxe aqui para vocês o slide passado. E olha só, a gente começou, quando a gente foi falar de regra da cadeia, a gente começou com o caso número 1. Então, digamos que você tem uma função z. Essa função z ela é uma função que depende de 2 variáveis, x e y. Só que tem um porém. Cada variável x e y, tanto x quanto y, dependem, elas são uma função que depende de t. Então, ó, x depende de t, y depende de t. Então, nesse caso, faz sentido eu perguntar assim para vocês, gente, qual é a derivada de z em relação a t? Porque, a priori, se eu não falasse que x e y estivesse dependendo de t, não faria sentido eu perguntar isso para vocês, né? Por exemplo, eu falo aqui, ó, z é essa função aqui, f de x, y. Aí eu pergunto para vocês, qual é a derivada de z em relação a w? Nem faz sentido, né? Porque z não depende de w, w não aparece em nenhum lugar. Mas nesse caso aqui, como x e y dependem de t, então faz sentido eu perguntar qual a derivada de z em relação a t. Só que isso cai numa regra, que é a regra da cadeia. Como é que você calcularia essa derivada? A gente aprendeu que a expressão que a gente vai usar é essa daqui, ó. Quem é dz dt? Seria del f del x vezes dx dt mais del f del y vezes dy dt. Ou seja, você vai ter que calcular as derivadas parciais de f e calcular a derivada de x em relação a t e de y em relação a t. Depois você vai multiplicar isso daqui e somar com a multiplicação disso daqui. A gente chegou a fazer um exercício, que foi esse daqui, ó. Eu tinha essa função z, x era uma função que dependia de t, y também. E eu pedia para calcular dz dt para t igual a 0. Então, a gente fez aquela expressão, calculou a derivada. No final, ficou uma coisa lá que dependia de x, dependia de y, dependia de t. Substituir para t igual a 0. No final, deu um valor lá, uma constante, tá? Então, na aula passada, a gente terminou resolvendo esse exercício. Só que a regra da cadeia, agora que a gente está em cálculo 2, ela é muito mais rica, ela é muito mais ampla. Então, ela não se resume só àquele caso que a gente viu agora. Tem outros casos muito mais interessantes. Por exemplo, olha só, caso 2, regra da cadeia. Digamos que você tem uma função z. Essa função z, ela depende de x e y. De novo, depende de x e y. É uma função diferenciável, que a gente vai ver o que é isso, mas, enfim, depende de x e y. Só que x e y agora são funções que dependem de t, de novo, só que elas também dependem de s. Ó, então, z depende de x e depende de y. Só que x depende de s e depende de t. E y depende de s e depende de t também.
Estão entendendo a diferença agora? A diferença é que agora x e y dependem cada uma de duas variáveis, que é a variável s e a variável t. Nesse caso, então, faz sentido eu perguntar qual é a derivada de z em relação a s. Ao mesmo tempo que também faz sentido eu perguntar qual é a derivada de z em relação a t. Para cada uma dessas, eu vou ter uma expressão aqui para calcular, que é a regra da cadeia para esse caso número 2. Para a gente não ter que decorar nada, vamos tentar chegar nessa expressão aí, nessas expressões que aparecem aí, tanto de cima quanto a de baixo. Aí eu vou usar o mesmo argumento que eu usei na aula passada, né? Para o primeiro caso de regra da cadeia. Então, olha só. Isso aqui que nós estamos estudando ainda é regra da cadeia. Só que agora a gente está no caso 2. O que é o caso 2? Z é uma função f que depende de x e depende de y. Até aqui nenhuma novidade. Porém, agora x é uma função que depende de s e depende de t. Ao mesmo tempo, y também é uma função que depende de s e depende de t. Na aula passada, para eu chegar naquela expressão, eu peguei uma função vetorial, uma função alfa. Aí eu fiz a composta de f com alfa, f alfa de t. Não sei se vocês lembram. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que tem um porém, né? Uma função vetorial alfa, ela leva uma única variável em um vetor. Não é isso que ela faz? Não era alfa t? Para cada parâmetro t, você tinha um vetor, que podia ser do R2, do R3, do R4, assim por diante. Nesse caso aqui era do R2, né? Porque eu pegava, ó, o que eu fiz na aula passada? Eu defini, por exemplo, alfa t como sendo esse vetor aqui, xt, yt. Foi isso que eu fiz na aula passada. Só que tem um problema agora. Qual é o problema? O problema é que x e t, ou x e y, não dependem mais somente de t. Tanto x quanto y dependem de s e de t. E agora, como é que eu vou definir uma função vetorial se tanto x quanto y dependem de duas variáveis também? Não tem problema. O que eu vou fazer? Qual vai ser a minha estratégia? A minha estratégia vai ser a seguinte, olha, já que x e y dependem de duas variáveis, mas eu não gostaria que isso acontecesse, eu queria que eles dependessem apenas de uma variável, o que eu faço? É só eu fixar. Eu vou fixar ou t ou s. Fixando t ou fixando s, aí tanto x quanto y vão ficar dependendo de uma única variável, que é o mesmo raciocínio da derivada parcial. Então, olha só, por exemplo, digamos que eu venho aqui, ó, eu quero fixar ou S ou T. Vou escolher. Nesse caso, eu vou escolher o S. Então, vamos fixar S. Então, S, para mim, vai ser um valor fixo, que eu vou chamar de S0. Tá? Então, S0 aqui é um valor fixo. Nesse caso que eu fixei o S, então, tanto o x quanto o y agora só dependem de t, já que o meu S está fixo. Então, agora faz sentido eu definir uma função vetorial alfa. Eu vou definir assim, quem vai ser o meu alfa t? O meu alfa t vai ser essa função vetorial. Na primeira coordenada, ela vai ser x, S0, t. E na segunda, ela vai ser y, S0, t. Vocês concordam comigo que cada função aqui só depende de t, já que o s está fixo? Então, isso aqui é um alfa de t, isso aqui é uma função vetorial da forma como a gente já conhecia. Esse era o primeiro passo que a gente fazia lá no caso 1. Segundo passo, agora que eu defini minha função vetorial alfa t, eu vou fazer uma composta de f com alfa. Então, eu vou compor f alfa t. Como é que vai ficar? Vai ficar assim, lembrando que eu ainda estou com s fixado, tá? Então, lembrando que o meu s ainda está fixado. Então, se o meu S está fixado, então faz sentido eu escrever Z como sendo um f de alfa t. O alfa t é essa daqui. Aí vocês lembram o que foi que eu fiz? Eu queria calcular a derivada de Z em relação a t. Então, eu vou escrever assim,
como é que eu acho a minha derivada de z em relação a t? A gente aplicou aqui, entre aspas, uma regra da cadeia, lá do cálculo 1, que não é necessariamente a regra da cadeia. Mas é como se fosse uma outra versão. E aí, ó, o que eu faria aqui nesse caso? Eu faria a derivada da função externa, só que eu não colocaria derivada, eu colocaria gradiente. Então, eu colocaria gradiente de f, vezes, só que não é vezes agora, é produto interno, com a derivada de dentro, ou seja, com a derivada de α' de t. Quando eu faço esse produto interno, eu obtenho a expressão que me dá a regra da cadeia. Quem é o meu gradiente de f? Então, vou escrever bem aqui. Vou repetir. O meu gradiente de f é ∇f, ∇x, na primeira coordenada, e na segunda é ∇f, ∇y. Produto interno, agora com a derivada de α. Olha só, então, eu vou derivar em relação a t, né? Essas duas funções aqui, ó. Só que essas duas funções, o s está fixo. Então, o que eu estou fazendo é calculando a derivada parcial de x em relação a t e de y em relação a t, já que elas dependem de duas variáveis, mas uma está fixa. E eu deixo só a outra variar. Então, aqui, ó, vai ficar ∇x, ∇t, e aqui vai ficar ∇y, ∇t. Então, o meu primeiro vetor é esse, o meu segundo vetor é esse. Para eu obter, então, meu ∇z, ∇t, eu vou fazer o produto interno, ou seja, eu vou multiplicar esse com esse, depois eu vou somar com esse vezes esse. Aí eu escrevo aqui o resultado. Então, quem é ∇z, ∇t? Isso aqui vai ser igual a ∇f, ∇x, vezes ∇x, ∇t, mais ∇f, ∇y, vezes ∇y, ∇t. Então, pronto. Essa expressão é que eu coloquei no slide, né? Então, toda vez que você quer calcular, você tem esse caso, em que z depende de x e depende de y, mas x e y, cada um depende de s, depende de t, e eu quero calcular a derivada de z em relação a t, eu vou obter essa expressão aqui. Então, no fundo, você vai calcular, para esse caso, 4 derivadas diferentes. Depois multiplicar os resultados e somar isso daqui. Detalhe, tá, gente? Por favor. Ó, note que aqui se repete, né? Isso daqui, você não vai precisar ficar decorando. Isso daqui, ó, ou você demonstra e chega nessa expressão, ou você percebe que ela segue um padrão, né? Qual é o padrão? Aqui, ó. Sempre fica assim, se z depende de x, depende de y, então você faz z, nesse caso estou chamando de f também, ∇f, ∇x, e aqui ∇f, ∇y. Depois, o que vai aparecer aqui, ó, se eu coloquei ∇f, ∇x, então aqui vai aparecer ∇x e ∇t, porque é o ∇t que eu estou derivando aqui. Tá? Então, ó, se aqui apareceu ∇x, aqui vai aparecer ∇x de novo. Aqui apareceu ∇y, aqui vai aparecer ∇y de novo. Posso cortar? Não, né? Ninguém vai cortar. Ah, professor, tá aqui, ó, eu tenho ∇x e ∇x, aí eu posso pegar aqui, ó, cortar ∇x com ∇x. Não pode. Por que não pode? Por que não pode? Porque isso daqui é uma fração? Sim ou não? Não, né? Isso não é uma fração. Se fosse uma fração, beleza, você pegava e cortava, podia ser feliz, não tem problema nenhum. Mas nesse caso não é uma fração. Isso daqui é a notação para a derivada parcial, que a gente sabe que é o limite, né? Aquele limite daquilo que a gente já estudou. Então, isso aqui é o limite, isso aqui é o limite. Então, você não pode simplesmente cortar isso com esse, não dá para fazer isso. Não façam isso jamais na vida de vocês, tá? Então, a expressão é essa daqui, mantenha ela do jeito que ela está. Beleza. Só que eu cheguei aqui como? Eu fixei o s e derivei em relação a t. Poderia fazer o inverso, né? Eu poderia fixar o t e derivar em relação a s. Nesse caso, que eu não vou fazer, mas o raciocínio é o mesmo, eu ia obter essa segunda expressão aqui, ó. ∇z, ∇s. Então, agora eu vou derivar z em relação a s. O procedimento é o mesmo. Vai ficar ∇f, ∇x. Aí, se aqui apareceu ∇x, ó, aqui vai aparecer ∇x de novo, só que agora, ao invés de colocar ∇t, vai ser ∇s, que é o que eu estou querendo aqui. Então, ∇s mais ∇f, ∇y, né? Vou ter que derivar o f em cada variável dela e multiplicar pela derivada ∇y, ∇s. Então, aqui, ó, eu obtive
duas expressões para esse caso. Eu obtive uma expressão para a derivada em relação a t e outra expressão para a derivada em relação a s. Digamos que eu quisesse derivar z em relação a x. Quer ver? Bora voltar para cá. Ó, eu tenho aqui, essas são as minhas condições. Se eu quisesse derivar z em relação a x, eu precisaria aplicar a regra da cadeia, sim ou não? Não. Por que não? Porque z já depende diretamente de x, ó. Então, bastava o quê? Aplicar a derivada parcial normal. Considerava y constante e derivava só em relação a x. Se eu quisesse calcular a derivada parcial em relação a y, a mesma coisa. Eu não precisava de regra da cadeia. Você usa a regra da cadeia. Nesse caso aqui, ó, eu quero calcular a derivada parcial de z em relação a t. Mas t nem aparece aqui, mas z depende de t. Por quê? Porque z depende de x e y, e x e y dependem de t. Então, faz sentido eu querer saber quem é a derivada parcial de z em relação a t. Assim como faz sentido eu querer saber a derivada parcial de z em relação a s. E nesse caso, sim, eu vou obter aqui, vou fazer pela regra da cadeia. Entenderam? Então, vocês não vão decorar isso aqui, né? Você já entendeu como é que chega aqui, vai chegar e pronto, acabou. Tá? Vamos resolver um exercício aqui, só para a gente fixar melhor. Olha só, exercício número 2, eu tenho essa minha função, ó, eu tenho z depende de x e y, e eu quero calcular justamente del z, del s e del z, del t. Então, eu venho aqui e escrevo exercício, esse é o número 2 dessa parte aí, z é igual a e elevado a x seno de y, só que o meu x, ele é igual a st quadrado, e o meu y é igual a s ao quadrado vezes t. Tá, então só isso aqui já basta. Ele quer que calcule as derivadas parciais de z, só que em relação a s e em relação a t. O que eu faço? Vou aplicar a regra da cadeia. Então, venho aqui, ó, quero calcular del z, del s. Bora fazer del s primeiro. Então, já sei que eu vou ter que usar a regra da cadeia. Então, isso aqui vai ficar del z, del x, né? Ó, z não depende de x e y. Tá aqui, ó, z é uma função que depende de x e depende de y. Só que x é uma função que depende de s e de t. Y também. Então, por isso que eu estou usando a regra da cadeia. Então, vai ficar del z, del x, vezes del x, del s, que é o del s que aparece aqui, mais del z, del y, ó, segunda variável aqui, vezes del y, del s. E agora, o que eu vou fazer? Vou calcular cada uma dessas derivadas parciais aqui. Então, isso aqui, ó, vai ser igual, vou colocar para cá, igual. Quem é del z, del x? Eu olho para a minha função z e derivo parcialmente em relação a x. Então, ó, isso daqui é constante, vou manter, já que está multiplicando, e eu vou derivar só e elevado a x. Qual é a derivada de e elevado a x? E elevado a x. Então, aqui, ó, vai ficar e elevado a x vezes o seno de y, vezes, olha só, derivada de x em relação a s agora. Então, venho para cá, ó. Eu estou derivando essa função aqui em relação a s. Então, t é constante, mantenho t quadrado e derivo s em relação a s. Qual é a derivada de s em relação a s? É 1. Então, fica só t quadrado. Então, vezes t quadrado. Mas, agora eu vou calcular del z, del y. Então, eu olho para cá e derivo parcialmente em relação a y. Isso daqui para mim vai ser constante, então vou manter, vai ficar e elevado a x. Derivada do seno, cosseno. Então, venho aqui, ó, escrevo cosseno de y. Vezes, agora, del y, del s. Derivada parcial de y em relação a s. Venho para cá, ó, t é constante, mantenho. Derivada de s ao quadrado, 2s. Então, eu escrevo aqui vezes 2st. Olha, terminei de derivar todas as derivadas parciais, né? Escrevi aqui. Nesse caso, a rigor mesmo, poderia parar por aqui. Mas não vou parar por aí. Por quê? Porque se eu deixar do jeito que está aqui, a minha derivada parcial de z em relação a s é como se apareceu aqui, ó, 4 variáveis, 4 letras. Apareceu x,
apareceu y, apareceu t e apareceu s. Então, aparece 4 letras aqui, 4 variáveis. Eu quero que apareça só 2 variáveis. Como é que eu faço isso? Onde tiver x, eu vou substituir por s vezes t quadrado. Onde tiver y, eu vou substituir por s quadrado vezes t. Porque assim eu vou deixar assim mais elegante. Por quê? Porque a minha derivada vai ficar só dependendo de t e de s. É isso que eu vou fazer. Então, eu vou reescrever isso daqui, só que no lugar do x e do y, eu vou substituir por isso daqui, ó. Essas duas funções. Então, isso daqui vai ser igual a e elevado, ao invés do x, eu vou escrever s vezes t quadrado, vezes seno de y. Então, vou colocar aqui seno, só que no lugar do y é s ao quadrado vezes t. Aí, vezes t quadrado, mantenho vezes t quadrado, mais e elevado a x, a mesma coisa, ó. Eu vou deixar e elevado a st quadrado, e elevado a st ao quadrado, vezes cosseno. No lugar do y, eu vou colocar s ao quadrado t, e aqui eu vou manter 2st. Então, essa é a minha expressão final. Então, essa é a minha derivada de z em relação a s. Então, eu vou parar por aqui. Agora, eu vou calcular a minha derivada parcial de z em relação a t. O raciocínio é o mesmo, só que a expressão vai mudar. Algumas derivadas parciais vão mudar. Aí eu venho aqui, ó, escrevo del z, del t. Isso aqui é igual del z, del x, vezes del x, del t. Mais del z, del y, vezes del y, del t. Tá? Aqui, essas duas derivadas eu até calculei, vou fazer direto. Mais essas duas aqui. Então, isso aqui vai ser igual. Ó, del z, del x eu já calculei, deu e elevado a x seno de y, vezes del x, del t. Aí eu venho aqui, ó, x é isso daqui, então eu vou derivar em relação a t. Aqui o s se mantém constante, derivada de t quadrado é 2t, então vai ficar 2st. 2st. Mais, derivada de z em relação a y, também já calculei, deu e elevado a x cosseno de y, vezes derivada de y em relação a t, que é isso daqui. Se eu derivar t em relação a t, vai ficar 1, vai ficar só s ao quadrado. Aqui eu poderia acabar, só que, de novo, onde tiver o x, eu vou colocar st quadrado. Onde tiver y, eu vou colocar s ao quadrado t. Então, isso aqui vai ficar igual a e elevado a st ao quadrado, seno de s ao quadrado t, vezes 2st, mais, aqui, e elevado a st quadrado, cosseno de s ao quadrado t, e, por último, vezes s ao quadrado. Então, essa é a minha resposta. E com isso eu acabo a questão, né? Porque eu calculei as duas derivadas parciais. Tanto a derivada parcial de z em relação a s, quanto de z em relação a t. Não deu a mesma coisa, tá? Então, nesse caso, sim, você ia ter que calcular as duas derivadas parciais, você não ia fugir disso. Não dá para dizer assim, ah, vai dar a mesma coisa. Não, você vai ter que calcular, então você vai ter que fazer a expressão 2 vezes. Beleza? Tá, só que com isso, né, vocês percebem que, por exemplo, no caso número 1, o que estava acontecendo? Você tinha uma função z que estava dependendo de x e de y. Só que x e y dependiam de t, de uma única variável, não era isso? No caso 2, você tinha z que dependia de x e de y. Só que x e y dependiam agora de duas variáveis. Eu poderia fazer o caso 3, onde z depende de x e y, só que x e y dependem de 3 variáveis. Assim como eu poderia fazer o caso 4, 5, 6 e assim por diante. Então, quem seria o caso mais geral? Ou seja, qual é o caso mais legal de todos? O caso mais geral é quando você tem uma função z que depende de n variáveis, só que cada variável depende de m variáveis. Esse é o melhor caso de todos, que é o caso mais geral, que é o que a gente vai ver agora. Então, ó, já aproveitei para trazer aqui para vocês. Então, regra da cadeia,
caso geral, aqui no slide, diz o seguinte. Se você tem uma função u, essa função u, ela tem n variáveis, ó, x1, x2, x3, até xn. Só que cada função aqui, ó, cada x desse daqui, ó, cada x depende de outras m variáveis, que eu estou chamando de t. T1, T2, T3, até o Tm. Então, nesse caso, quem seria a derivada parcial de u em relação à derivada parcial de ti? Você pegaria del del x1 vezes del x1, aí delta ti, mais del del x2 vezes del x2, del ti, e assim por diante, até pegar todo mundo, né? Todas essas variáveis que estão aí. Pessoal, não entendi? Calma, vou fazer um exemplo aqui para ficar melhor. Vou fazer aqui. Vamos aproveitar que a gente está aqui na regra da cadeia. Oh, mas não é difícil, gente. Só você ver aqui o... Ó, por exemplo, vamos dizer que Z... Vamos dizer que Z é uma função que depende de x... Vou colocar x1, x2, x3. Pronto. Só que x1 é uma função que depende de T1, T2, T3, T4. O mesmo vale para x2, x3. Aqui eu vou colocar reticências. E por último, x3 também é uma função que depende de T1, T2, T3, T4. Pronto. Estão entendendo o que está acontecendo aqui? Então, ó, Z depende de 3 variáveis, x1, x2, x3. Só que cada um desses depende de 4 variáveis, que é T1, T2, T3, T4. T1, T2, T3, T4. Aí, ó, se eu fosse pegar e calcular a derivada parcial de Z em relação a x2, por exemplo, eu ia precisar usar a regra da cadeia? Sim ou não? Não precisaria, né? Porque, ó, aqui, ó, já depende direto. O Z já depende diretamente de x2. E x2 depende só de T1, T2, T3, T4. Então, podia usar direto aqui. Agora, se eu quisesse, por exemplo, a derivada parcial de Z em relação a T2, eu ia ter que usar a regra da cadeia? Teria, porque Z não depende diretamente de T2. Ele depende de x1, x2, x3, e cada um desses que depende de T2. Como é que fica a regra da cadeia? Na regra da cadeia, não esqueça que vai aparecer as derivadas parciais aqui. Então, a minha derivada parcial seria del Z, del x1. Né? Ó, Z depende de x1, x2, x3. Então, ficaria del Z, del x1. Vezes del x1 sobre del T2. Ó, então, o x1 é aquele que vai repetir aqui, e aqui no final sempre vai aparecer del T2, que é a derivada que eu quero calcular aqui. Aí, mais del Z, del x2 agora, né? Aqui, ó, del x2, vezes del x2, del T2. Por último, ó, mais del Z, del x3, vezes del x3, del T2. Então, você aplicaria a regra da cadeia e você conseguiria achar o del Z, del T2. O mesmo você faria para del T1, né? Se eu tivesse que calcular derivada parcial de Z em relação a T4. Aqui ficaria T4, 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 T4. E o resto não mudaria. Então, sempre segue essa ordem, segue esse padrão, onde vai aparecer as derivadas parciais aqui, ó, as primeiras, e sempre aparece del Z, del X. Então, del X aparece aqui de novo, e mais a derivada parcial que você quer. Aqui, del Z, del Y aqui de novo, e a derivada parcial que você quer. Del Z, né? No caso, x3. Então, aparece x3 aqui de novo, e a derivada parcial que você quer. Então, sempre vai seguir esse padrão. Não é difícil, né? Então, nesse caso, agora que você já sabe, prova de vocês lá, sexta-feira, eu te dou uma função lá que depende de 10 variáveis. Cada variável depende de outras 6 variáveis. Faça a regra da cadeia.
Não é difícil. Dá um trabalhinho, você tem que fazer para a folha inteira, virar a costa da folha, fazer, mas não é difícil. Né? Dá para tirar 10 tranquilamente, né? Se você entendeu aí as expressões da regra da cadeia. Então vamos lá, vamos fazer o exercício aqui para o caso mais geral. Exercício número 3 dessa parte aí. Note que nesse exercício aí eu nem peço para... Só digo assim, escreva a regra da cadeia. Só isso, escreva a regra da cadeia para o caso onde W ele é uma função que depende de x, y, z e t. Só que x, y, z e t dependem de u e dependem de v. Então, nesse caso aqui, para eu aplicar a regra da cadeia, faz sentido eu aplicar para calcular minha derivada de w em relação a u e depois calcular a derivada de w em relação a v. Então, vamos fazer isso, né? Deixa eu só escrever aqui as dependências. Lembrando que w é uma função que depende de x, y, z e t. X é uma função que depende de u e de v. E a mesma coisa vale para as outras, né? Y é uma função que depende de u e v. Z é uma função que depende de u e v. E t é uma função que depende de u e v. Pronto. Aí ele quer que eu calcule as derivadas parciais nesse caso aqui, usando a regra da cadeia. Então, primeiro, eu vou calcular derivada de w em relação a u. Nesse caso aqui, lembrando que na regra da cadeia vai aparecer as derivadas parciais de w em relação a x, de w em relação a y, de w em relação a z e de w em relação a t. Então, eu vou escrevendo justamente isso daí, a partir daí. Então, vai ficar del w, del x, que é a primeira que aparece aqui, vezes, eu vou repetir aqui, del x e a derivada que eu quero achar, del u. Tá? Vou somar. Próxima variável que é y. Então, vai ficar del w, del y, vezes del y, del u, que é a derivável ali que eu quero achar. Mais, próxima, z, então vai ficar del w, del z, vezes del z, del u. E por último, del w, del t, vezes del t, del u. Acabou. Né? Então, você obtém aí as derivadas parciais, a derivada parcial de w em relação a u. Para colocar em relação a v, eu vou aplicar o mesmo raciocínio. Então, venho aqui, derivada parcial em relação a v. De novo, vai aparecer derivadas parciais, vai aparecer essa e essa. A única diferença é que, ao invés de del u, vai ficar del v, del v, del v e del v. Então, dá para fazer rapidinho. Você faz del w, del x, del x, del v, mais del w, del y, del y, del v, mais del w, del z, del z, del v. Por último, del w, del t, del t, del v. Acabou. Então, usando a regra da cadeia, eu obtenho essas duas derivadas parciais. Derivada parcial de w em relação a u e de w em relação a v. O que pode ajudar você também é fazer como se fosse um diagrama. Para essa questão, por exemplo, eu poderia fazer um diagrama assim, onde nesse diagrama eu vou colocar as dependências. Então, até o livro de vocês faz isso, é bom analisar as dependências. Por exemplo, a primeira função que aparece é a função w. Eu escrevo aqui, w. A minha função w, ela depende de x, y, z e t. Então, eu escrevo aqui, x, y, z e t. Então,
W depende de x, W depende de y, W depende de z e W depende de t. Só que cada uma dessas depende de u e de v. Eu vou escrever aqui. U e v. U e v. U e v. U e v. E eu vou ligar. X depende de u, y depende de u, z depende de u, t depende de u. Ao mesmo tempo, x depende de v, y depende de v, z depende de v e t depende de v. Então, eu fiz um diagrama aí mostrando as dependências, né? W depende dessas 4 variáveis e cada uma delas depende dessas 2 variáveis. Então, por exemplo, se eu quero calcular a derivada parcial de W em relação a U, por exemplo, então vou ter que fazer del W, del X, vezes del X, del U, mais del W, del Y, vezes del Y, del U, mais del W, del Z, vezes del Z, del U, mais del W, del T, vezes del T, del U. A mesma coisa vale para o V. Então, você pode montar esse diagrama só para ver as dependências e aí depois você faz aí a regra da cadeia, pela expressão. Alguma dúvida até aqui? Tudo tranquilo, né? Regra da cadeia, às vezes pode dar trabalho, mas assim não tem nenhuma dificuldade, assim, muito, que vai exigir muito da gente, né? Então, beleza. Com isso, a gente encerra o assunto da aula passada. Agora que a gente vai entrar no assunto da aula de hoje. O que a gente vai aprender hoje? Porque na aula passada a gente estava estudando a regra da cadeia, né? Foi só o caso 1, aí hoje é o caso 2 e o caso geral. Na aula de hoje, que é o assunto de hoje mesmo, a gente vai dar continuidade ao que a gente aprendeu. Então, ó, o raciocínio que a gente vai seguir é o mesmo do cálculo 1. Porque lá no cálculo 1, não sei se vocês lembram, né? Você aprende a regra da cadeia. Depois que você aprende a regra da cadeia, você aprendeu o quê? Você lembra qual foi o próximo assunto? Você aprendeu derivação implícita. Lembra de derivação implícita? Interessante, né? Derivação implícita. Pois é. Depois de derivação implícita, você aprendia taxas de variação. Então, agora a gente vai seguir o mesmo raciocínio. Então, ó, na aula de hoje, vou até trocar aqui de slide. Na aula de hoje, dando continuidade, ó, aula número 12. Então, nós vamos aprender derivação implícita e taxas de variação. Claro que isso é consequência do que a gente já aprendeu aqui da regra da cadeia. Então, vamos lá. O que é derivar implicitamente? Vocês lembram disso? Ou não? Não lembra muito bem. Tá, vamos relembrar, então. Vamos falar primeiro sobre isso. Olha só. Dizemos que uma equação. Digamos que você tem uma equação aí, ó, f de xy igual a 0. A gente afirma que esta equação ela define y implicitamente como função de x se existe uma função, se eu posso dizer que y é uma f de x, que satisfaz a equação. Ou seja, que f de x é igual a 0 para todo x no domínio da minha f. Então, se isso acontece, então eu posso afirmar que essa equação define y implicitamente como função de x. Ou posso afirmar também que f de x está definida implicitamente por esta equação aqui. Exemplo, vamos tentar dar um exemplo aqui para relembrar. Isso aqui é do cálculo 1 ainda, esse assunto. Ó, exemplo. Digamos que você tem essa equação aqui, ó, x² mais y² menos 4 igual a 0. Aí eu te pergunto, será que essa equação aqui define y implicitamente como uma função de x? Ou seja, será que você pode escrever y como uma função de x, de modo que essa equação vai fazer sentido? A resposta é sim. Por exemplo, coloca y como sendo raiz quadrada de 4 menos x². E substitui nessa equação aqui, ó, vai ficar x² mais o quadrado disso daqui, ó, que vai ficar x² mais 4 menos x² menos 4. Isso vai dar 0. Então, se você substitui y por essa equação aqui, ela ajuda, ou seja, faz sentido essa equação aqui. Então, sim, nesse caso eu digo que o meu y está definido implicitamente como função de x por meio dessa equação. Não tenho só essa função. Ó. Se eu pegasse essa outra função, g de x igual a menos raiz quadrada de 4 menos x² e substituísse aqui, também ia dar certo. Então, eu tenho mais de uma função aqui que está definida implicitamente.
por essa equação. Outro exemplo, olha só. Para essa equação aqui, ó, seno ao quadrado de x mais y igual a 3xy, eu tenho que essa função aqui, ó, seno ao quadrado de x sobre 3x menos 1, ela também está definida implicitamente por essa equação. Ou seja, se eu pegar y e substituir por essa expressão aqui, também vai fazer sentido essa minha equação. Só que você me pergunta, mas para que eu vou fazer isso? É só para dificultar a minha vida? Não. Então, ó, eu vou relembrar aqui para vocês a motivação lá em cálculo 1, de por que a gente derivava lá de maneira implícita, né? Então, ó, lá em cálculo 1 você aprendeu o que é uma função. E aí você aprendeu também que você consegue perceber graficamente se uma coisa é uma função ou não é. Por exemplo, isso daqui, ó. Esse desenho aqui, ó, ele é muito conhecido. Mas eu te pergunto, é uma função? Sim ou não? Graficamente, olhando para isso daqui, isso aqui é uma função? Não. Por quê? Porque para ser função, tinha aquela regrinha, né? Da reta vertical. Você passava uma reta vertical e essa reta vertical, não importa onde você passasse ela só poderia tocar uma vez a sua função. Nesse caso, ó, se eu passasse uma reta bem aqui, ela ia cortar esse meu gráfico aqui em 2 pontos. Então, esse gráfico aqui, ele não me dá uma função. Só que não é que não me dá, ele não é uma função do jeito que ele está aqui. Só que tem um problema. Lá em cálculo 1, vocês estavam aprendendo, nessa etapa aqui, a calcular derivadas, né? E a derivada é o coeficiente angular da reta tangente. Só que aí, por exemplo, se eu tiver uma figura desse tipo aqui, será que é impossível calcular o coeficiente angular da reta tangente a esse ponto aqui? Será que é impossível? Não. Tá, mas como é que você vai calcular o coeficiente angular se isso aqui, ó, do jeito que está, não é uma função? Né? Porque para ser função tem que passar pelo teste lá. E aí, como é que você faz? Como é que você fazia? Então, nesse caso, você precisava da derivação implícita. Então, a derivação implícita ela surge como uma motivação para você calcular coeficiente angular de reta tangente para figuras mais gerais, para gráficos que não são necessariamente de uma função. Então, como é que você fazia numa situação dessa? Você escrevia a equação disso daqui, como isso aqui é uma circunferência. Então, ficava assim, ó. Qual é a equação da circunferência? X² mais y² igual, sei lá, a 4. Exemplo. Aí eu pergunto para você, qual é o coeficiente angular da reta tangente no ponto, sei lá, raiz de 2, raiz de 2? Porque raiz de 2 faz parte dessa equação. Aí eu quero saber qual é o coeficiente angular da reta tangente. Aí como é que você fazia? Eu queria descobrir quem era y'. E para você derivar implicitamente, você já assumia que o seu y ele era em função de x, e você poderia colocar y como função de x, e você derivava essa expressão aqui. Na verdade, você tinha duas formas, né? Ou você isolava o y, mas depois você aprende que nem sempre você vai conseguir isolar o y. Então, você vai ter que buscar uma estratégia mais geral. Qual a estratégia mais geral? É você pegar a equação do jeito que ela está e derivar. Então, por exemplo, eu pegava aqui essa equação, ó, e derivava dos dois lados em relação a x. Derivava o lado esquerdo e derivava, que é igual, e derivava o lado direito. Tudo em relação a x e já assumindo que y é uma função que depende de x. Estão lembrando disso daqui? Pois é. Então, ó, vou derivar isso daqui. Derivada de x² era 2x. Aí aqui, derivada de y². Lembrando que y depende de x. Então, é como se fosse uma função composta. Aí, então, ficaria 2 vezes y, né, derivada aqui de y², vezes y', derivada do que está dentro, que é y, igual a derivada disso daqui é 0. Está aqui, 0. E aí eu isolava o y' aqui, nessa expressão. Quando eu isolo ele, vai ficar assim nesse caso. Vai ficar menos x sobre y. Então, eu consegui achar a derivada de y sem necessariamente eu ter que isolar o meu y, e nem sempre vai dar certo,
para depois calcular a derivada. Só que, não sei se vocês lembram, mas isso aqui dava um trabalho, dependendo da questão. Essa questão aqui foi até tranquila, mas eu poderia colocar uma outra expressão aqui, por exemplo, eu poderia colocar assim, x quadrado, y ao quadrado, menos y ao cubo, seno x menos y menos 1 igual a zero. Isso daqui. Aí eu pedia, calcule a derivada de y, já assumindo que y depende de x, por exemplo. Aí você ia ter que aplicar o mesmo processo que eu fiz aqui, depois isolar a y', então ia ser um processo um pouco demorado, um pouco trabalhoso. Agora que você está em cálculo 2, você não precisa mais passar por isso, por todo esse trabalho. Então agora, em cálculo 2, nós já temos condições, nós já temos ferramentas para derivar de maneira implícita de uma forma muito mais fácil, muito mais tranquila. Então é isso que a gente vai ver hoje, isso que a gente vai ver agora. Como é que eu derivo uma expressão lá de maneira implícita, derivação implícita, mas agora de forma mais rápida, né? E eu vou usar a regra da cadeia. Então, aqui já tem um resumo do que eu vou fazer aqui no slide de vocês, mas eu vou fazer com mais detalhes aqui no quadro, tá? Então, a gente vai usar a regra da cadeia e no final eu vou obter essa expressão aqui. Mas eu já vou explicar para vocês como é que eu chego nessa expressão. Então, primeiro, note que eu estou assumindo que eu tenho uma equação desse tipo e que essa equação define y implicitamente como uma função de x, né? Ou seja, y é igual a f de x. Nesse caso, então, faz sentido eu aplicar a regra da cadeia para essa equação. É isso que eu vou fazer com detalhes aqui no quadro. Isso que eu vou fazer, gente, é só uma demonstração, tá? Mas lembrando que eu vou fazer isso, qual é o nosso objetivo aqui? Qual é a nossa motivação? Nosso objetivo é achar uma forma de derivar implicitamente, coisa que você já fazia no cálculo 1, mas agora eu vou fazer de uma outra forma, outro jeito. Então, eu tenho aqui f de xy, eu tenho essa equação aqui, f de xy igual a zero. E eu já estou afirmando que y é uma função que depende de x. Então, está aqui, essas são as únicas informações que eu preciso. Eu tenho isso daqui, eu tenho essa equação, e eu já afirmo que y é igual a f de x. Nesse caso, eu vou aplicar a regra da cadeia dos dois lados. Dos dois lados, eu vou derivar em relação a x. Então, vem aqui, derivar o lado esquerdo em relação a x. Lembrando que do lado esquerdo eu tenho f de xy. E do lado direito também eu vou derivar em relação a x. Só que do lado direito eu tenho só aqui o zero. Derivada de zero em relação a x é zero. Esse aqui vai zerar, vai continuar zerado. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a regra da cadeia. Então, pela regra da cadeia. Quando eu aplicar a regra da cadeia aqui, isso com relação a x, eu vou aplicar aquele procedimento. Então, vai ficar assim, del f, del x, vezes del x, né? Porque eu estou derivando justamente em relação a x, então vai ficar del f, del x, vezes del x, mais del f, del y, aqui, como o y só depende de uma variável, então é o caso 1. Então, já que é o caso 1, então vai ficar dx. E aqui del f, del y, vezes dy, dx. Isso aqui é igual a zero, porque já zerou o lado direito. Então, fui derivar os dois lados em relação a x. Do lado esquerdo, apliquei a regra da cadeia. Então, eu obtive essa expressão aqui. Qual é a derivada de x em relação a x? É 1, né? Ah, só porque o senhor corta aqui. Não, ninguém corta nada. Você deriva x em relação a x. Aí você vem aqui, 1. Então, sobra só isso daqui, né? Gente, para simplificar minha anotação, eu vou escrever assim, Ao invés de eu escrever del f, del x, eu vou escrever assim.
f e só colocar aqui o índice x, tá bom? Que nem a gente fazia na aula passada também. Aqui é a mesma coisa, ó. Em vez de eu escrever del f, del y, eu vou escrever f índice y, tá? Então, como ficou essa minha expressão aqui? Ó? Vou continuar aqui. Aqui ficou 1, então ficou só f, derivada de f em relação a x, ficou fx. E aqui ficou mais fy vezes dy dx, vezes dy dx, isso igual a zero. Lembrando, o que é que eu quero mesmo? Eu quero uma forma de calcular a derivada de y em relação a x. Onde é que está a derivada de y em relação a x? Ela está bem aqui, ó. Então, eu vou isolar essa derivada. Aí eu venho aqui, ó, vai ficar dy dx é igual. Se eu isolar isso aqui, vai ficar menos fx sobre fy. Concorda comigo? Então, essa expressão é a expressão que eu vou usar a partir de agora. Então, se você quer derivar de maneira implícita, você não vai fazer daquele jeito do cálculo 1 mais. Acabou. O cálculo 1 passou. Você está em cálculo 2 agora. Então, você vai pegar a sua função lá f, derivar parcialmente, tanto em x quanto em y, depois só dividir. Menos f de x sobre f de y. Acabou. Acabou aí. É isso que você vai fazer. É isso que você vai usar. Entenderam? Entenderam como chega até aqui? Entenderam, né? Como chega até aqui. Então, na hora da prova, você não precisa decorar, você só coloca ali e chega, pronto, você começa a usar essa expressão. Agora que você sabe disso, vamos calcular, né? Agora, vamos derivar aqui, ó. Então, exercício número 1. Eu trouxe A, B e C. A gente vai fazer todos, que a gente não está com pressa hoje também, né? Então, ó, sabendo que y está definida implicitamente pela equação dada, determine f' de x. Então, em cada expressão dessa, já estou assumindo que ela define implicitamente y como função de x, já estou pedindo só para você calcular a derivada aí de y, f' de x. Então, claro que agora eu vou usar o quê? Vou usar o que a gente aprendeu aqui, né? Derivadas parciais. Você vai perceber, gente, que é muito mais tranquilo dessa forma. Ó, o A é assim, x² mais y² menos 4 igual a zero. Ó, já escrevi desse jeito aqui. Pronto, então a gente vai começar por aqui. Então, ó, no item A, eu tenho essa equação. Note que eu já mudei ela, eu coloquei todo mundo de um lado só. Do outro lado eu zerei. Por quê? Porque esse pessoal que está desse lado aqui vai ser a minha função. Então, esse pessoal aqui, ó, é quem eu estou chamando de f de xy, né? Porque já que isso aqui é uma função que depende de x, depende de y. Então, ó, o primeiro passo que eu faço é fazer as derivadas parciais, tanto de x quanto de y, para essa função aqui. Então, vou escrever aqui embaixo. Ó. Quem é a minha derivada parcial de f em relação a x? Vou derivar parcialmente em relação a x. Aqui vai ficar 2x, aqui vai ficar 0, 0. Então, isso aqui é 2x. Quem é a minha derivada parcial em relação a y? Aqui vai ser 0, aqui vai ser 2y, aqui vai ser 0. Então, vai ficar 2y. Agora que eu calculei as derivadas parciais, quem é meu f' de x? Né? Meu dy. Ó, agora que eu tenho essas informações aqui, então, o meu f' de x vai ser menos esse sobre esse. Né? Ou seja, 2x sobre 2y. Aí eu só simplifico 2, vai ficar x sobre y. Acabou. Eu tive muito menos trabalho do que antes. E olha que essa expressão ainda é mais tranquila. Né? Agora imagina uma outra expressão assim, maior, né? Mais trabalhosa. Então acabou. Está aqui a expressão, a derivada é isso daqui, menos x sobre y. Vamos fazer o item B agora. Essa mesma questão. Item B. Aí eu já vou isolar todo mundo de um lado aqui. x² mais y³ menos 6xy igual a 0. Está aqui.
Aqui, ó, já tenho a minha equação, de novo, isolei de um lado, esse daqui vai ser meu f. Então, tudo isso daqui é o meu f de x e y. E agora, o que é que eu faço? Eu vou calcular as derivadas parciais disso daqui. Derivada parcial em relação a x. Aqui vai ficar 3x quadrado. 3x quadrado. Aqui vai zerar. E aqui vai ficar, derivada de x em relação a x é 1. Então, vai ficar menos 6y. Menos 6y. Depois, f de y igual. Derivar parcialmente em relação a y. Derivando isso daqui vai ficar 3y quadrado. Aqui vai zerar. E aqui vai ficar menos 6x. E agora, o que eu faço? Eu vou dividir esse por esse. Acabou. Né? Então, ó, agora que eu tenho aqui as derivadas parciais, eu venho aqui e faço o seguinte. Ó. Então, dy dx, ou f' de x, tanto faz, vai ser igual a menos, vou precisar de mais espaço aqui, vou escrever mais para cá, ó. Então, f' de x vai ser igual a menos esse sobre esse. Então, vem aqui, 3x ao quadrado menos 6y dividido por 3y ao quadrado menos 6x. Se você quiser, você poderia colocar aqui o 3 em evidência, simplificar, você dividir por 3 os dois lados. Nesse caso, ficaria assim a resposta. Ficaria menos x quadrado menos 2y dividido por y ao quadrado menos 2x. Tá? Se você quisesse também, você poderia multiplicar por menos 1 aqui em cima. Aí ficaria menos x quadrado mais 2y. Ou deixar assim também. Então, essa é a resposta. Então, se eu tivesse essa expressão aqui, a derivada disso, a derivada de y, seria essa expressão aqui. Então, eu poderia jogar isso nessa equação que ia dar certo. Né? Ela ia conseguir fazer sentido aí para essa equação. Interessante, né? Então, mudou muito assim nosso esforço, né? Melhorou bastante aqui a nossa vida. Agora que a gente já sabe disso daí. Lembrando que lá em cálculo 1, você também, lá já era um prelúdio do que vinha em cálculo 2, porque também, não sei se vocês lembram, faz tempo, né? Talvez não, mas nessa aula de derivação implícita, o professor mostrava para vocês umas curvas, né? Assim, não só a circunferência, hipérboles, enfim, mostrava umas curvas para vocês lá, e aí, a partir dali, a gente calculava o coeficiente angular da reta tangente. Né? Aquilo já era o que viria depois do cálculo 2, porque agora você trabalha com várias curvas bem diferentes. Né? Você já sabe o que é uma função vetorial. Tá, vamos para o último exemplo agora daí dessa parte. Letra C. Letra C, já está todo mundo de um lado só, né? Então, vai ficar x quadrado mais 2y mais seno de x mais y igual a zero. Vamos resolver. Então, ó, nesse caso aí, eu já tenho quem é meu f de x, é tudo que está de um lado só. Vou calcular minha derivada parcial de f em relação a x, disso daqui. Aqui vai ficar 2x, vai ficar 2x. Aqui vai zerar, e aqui vai ficar cosseno de x mais y vezes a derivada em relação a x. Aqui vai zerar, que vai ficar 1. Então, vou deixar do jeito que está. Agora, eu venho ó, e derivo em relação a y. Essa expressão, aqui vai zerar, aqui vai ficar 2. E aqui vai ficar de novo mais cosseno de x mais y. Agora que eu tenho as derivadas parciais, eu venho aqui ó, e calculo quem vai ser a minha derivada dy dx. Ela vai ser igual. Aí eu coloco esse sobre esse. Não esquece do menos. Então vai ficar menos 2x mais cosseno de x mais y dividido por 2 mais cosseno de x mais y. E acabou aqui.
Deu para entender? Tranquilo, né? Tudo bem. Só que assim, gente, eu vou dar um último exemplo agora, antes de eu prosseguir com a aula de hoje. Olha só. Digamos que, vamos supor aqui, que hoje é sexta. Hoje é sexta-feira, e aí você vai ter a sua prova lá, de cálculo 2, né? Aí você pegou a sua prova de cálculo 2. E aí, ó, vê isso daqui na prova de cálculo 2. Aí você está nervoso, né? Que você estudou muito, estudou derivação implícita, estudou tudo. E aí na prova de cálculo 2 caiu isso daqui. X² mais y² igual a 0. Aí eu peço para você assim, olha, faça derivação implícita. Isso daqui, né? Calcule y' dessa expressão. Aí você vai falar, beleza, já calculei um monte dessas aqui antes de vir para a prova, né? Muito mais difícil que essa. Então o professor foi bonzinho, vou fazer. Aí você vem aqui, ó. Aí você chama isso aqui de f de xy. Aí você deriva em relação a x, essa expressão vai ficar 2x. Você deriva em relação a y, vai ficar 2y. E aí você vem aqui, ó. Então, derivada de y em relação a x vai ser menos isso sobre isso. Simplificando, menos x sobre y. Aí você acaba a prova. Aí você sai feliz da vida, né? Beleza, muito fácil, tirei 10. Só que qual é o problema? O problema é que isso aqui está errado. Isso daqui está errado, ou seja, você não poderia fazer. Assim, do jeito que você fez aqui, está errado. Por que está errado? Se fez justamente tudo que a gente fez até agora, não foi isso? Está errado, gente. Por quê? Porque agora eu te dei uma expressão onde y não está definido implicitamente em função de x. Não está. Porque, repare, eu vou voltar aqui os slides para vocês repararem aqui uma coisa, no exercício. Olha só, exercício 1. Olha o que está escrito por primeiro aqui. Sabendo que y está definido implicitamente pela equação dada. Então, eu já estou assumindo que existe essa definição aí implícita, e aí você pode calcular à vontade, como a gente aprendeu. A mesma coisa antes aqui, ó. Por exemplo. Não, bem aqui, ó. Se f de xy define y implicitamente como uma função diferenciável de x, então tudo isso daqui, ó, faz sentido. E se não define? Não faz sentido. Aí agora vem a pergunta, né? Aí vem a pergunta. Beleza. Desde o cálculo 1, toda vez que você fazia a derivação implícita, a gente, né, o professor, tinha que dizer, olha, essa equação aqui, ela define y implicitamente. Agora calcule aí a derivada de y. Aqui em cálculo 2, eu não vou mais precisar falar isso para você. Você mesmo vai descobrir se uma função ela é definida ou não implicitamente. Como? Porque, ó, por exemplo, aqui, você poderia teimar comigo, né? Você vai dizer, não, professor, como é que não pode isso aqui? Claro que pode. Aí fala, não, aqui y não define, essa equação não define y implicitamente como x. Você vai falar, não, como define sim, olha só. Aí você vem aqui, você faz assim, ó. y² é igual a menos x². Então, y é igual a mais ou menos raiz de menos x². Está aqui. É só derivar aqui em y em relação a x. Não. Por que não? Porque se x é positivo, existe raiz quadrada de número negativo, que aqui é menos isso daqui? Não. Então, na verdade, é porque essa equação aqui, gente, ela só faz sentido em um único ponto. Qual é o ponto? 0, 0. É o único ponto que ela faz sentido. Então, por isso que você não consegue definir y implicitamente como função de x para essa expressão aqui. Ela não é uma circunferência. Ela só é aquela origem, digamos, o conjunto de solução dela. Tá, mas então, a pergunta é, olha a pergunta que você tem que se fazer agora. Pergunta de matemático e de engenheiro também, né? E de físico, de todo mundo que está aqui. Vamos lá. A pergunta é, quando eu sei que uma equação, eu consigo usar a derivação implícita nela? Quando?
como é que eu percebo? Será que tem um jeito de eu descobrir que uma equação eu posso derivar implicitamente? Tem um jeito? A resposta é sim. Então, ó, eu trouxe aqui para vocês um teorema famosíssimo na matemática, muito bonito, né? Muito interessante, que é esse daí, ó, teorema da função implícita. Então, a gente vai ler aqui o teorema, vamos tentar entender ele. Então, digamos que você tem uma função aqui, uma função f, que depende de duas variáveis, x e y. Essa função f, ela está definida num aberto, no conjunto aberto aqui do R2. Então, você tem uma função desse tipo. Quais são as hipóteses? As hipóteses são as seguintes. A derivada parcial de f em relação a x e derivada parcial de f em relação a y, ou seja, as derivadas parciais dela, são contínuas nesse conjunto. Tudo bem que até agora a gente não definiu o que é uma função contínua nesse caso aí, mas por enquanto você pode pensar um pouquinho como se fosse do cálculo 1. Tá? Apesar de que não é necessariamente, mas pode, já que a gente não definiu ainda com detalhes. Então, ó, se as derivadas parciais são contínuas e se existe um ponto nesse meu conjunto aqui, um ponto AB, tal que neste ponto AB, a função para esse ponto é zero e a derivada parcial de f em relação a y para esse mesmo ponto é diferente de zero. Se tudo isso aqui acontece, então existem abertos I e J, conjuntos reais, com A pertencente a I, B pertencente a J, e uma função f que vai de I, J, tal que essa equação aqui define implicitamente y em função de x, e a derivada de y vai ser menos f de x sobre f de y, ou seja, menos as derivadas parciais de x sobre a derivada parcial de y. Resumindo, quando é que você pode fazer o que a gente fez aqui no quadro? Quando você tem as derivadas parciais contínuas e quando você consegue achar um ponto onde esse ponto anula a tua função, mas ao mesmo tempo não anula a derivada parcial em relação a y. Por que será que eu tive que assumir que essa derivada aqui tem que ser diferente de zero? Vocês têm algum palpite? Por que eu tive que assumir que a derivada parcial de y, de f em relação a y, nesse ponto tem que ser diferente de zero? Por quê? Olha aí, tá, a resposta está já aí, nesse slide. Por causa disso daqui, ó. Eu não vou dividir pela derivada parcial em relação a y, então é importante que ela seja diferente de zero, já que ela está no denominador. Tá? Então, se você tem uma função que satisfaz essas condições, aí sim você pode derivar implicitamente sem medo nenhum, sem medo de ser feliz, você pode aplicar tudo que a gente fez aqui, da melhor maneira possível e resolver a sua questão. Mas você vai ter que usar o teorema. Então, a partir de hoje, né, você não precisa mais que alguém diga para você que se a equação ela define ou não implicitamente, você mesmo vai descobrir. Exemplo. Verifique se a equação, esta equação que vocês estão vendo agora, define y como uma função de x. Essa é a pergunta. Em caso afirmativo, calcule a derivada. Mas primeiro, vamos para uma pergunta aqui. Diga seu nome, seu curso. Engenharia da computação. Professor, quando o senhor faz essa derivação implícita, sim. O que difere, nesse caso, da derivada parcial em relação a x, se y dá definido implicitamente em relação a x? Elas vão ser iguais ou vão ser equivalentes? Tá, desculpa, só repete o final da tua pergunta. A gente faz essa derivação implícita em relação a x. Isso. E quando a gente faz a derivada parcial em relação a x dessa função aí, x² mais y² igual a um número qualquer. Quando a gente deriva em relação a x, parcialmente em relação a x, a gente está achando a equação da reta tangente em relação a um ponto y constante em x. O que isso difere de quando eu estou fazendo a derivação implícita e achando esse f' de x, que também vai ser uma reta tangente? O que elas são diferentes? Eu não consigo entender. Tá, eu acho que eu entendi mais ou menos a sua pergunta, Marco. Porque olha só, a gente está fazendo coisas diferentes aqui. Antes, para que serve a derivada parcial? Você tinha uma função f que tinha duas variáveis. Você tinha aqui, ó, f de xy. Essa função f de xy, o domínio dela está no R2, a imagem dela está nos reais, então você juntava o espaço todo para você fazer o gráfico dela. Você tinha uma superfície.
E aí, quando você derivava, por exemplo, f em relação a x, o que você tinha? Você fazia um corte em y, olhava para o traço e observava o que funcionava ali. É isso que a gente fazia. Agora, eu estou usando o conceito de derivada parcial na função implícita, né? Na questão do teorema da função implícita. Por quê? Agora é como se eu estivesse olhando, por exemplo, só para o R2 de novo. Lá em cálculo 1, você tinha isso daqui, ó. Lá em cálculo 1, você tinha, sei lá, uma figura, tinha uma elipse, por exemplo. Tinha isso aqui, por exemplo. Aí, lá em cálculo 1, como você não trabalhava ainda com funções de n variáveis, então isso daqui você só conseguia expressar, por exemplo, por meio de uma equação. Você fazia aqui, x² sobre a² mais y² sobre b² igual a 1. Só que a gente não queria se limitar só a funções. Por exemplo, eu quero calcular, ainda assim, o coeficiente angular dessa reta tangente, bem aqui, ó. Tem como fazer isso? Tem. Aí lá você aprende a derivar implicitamente. O que é? Você deriva dos dois lados em relação a x, já assumindo que y é uma função de x, por exemplo. Aqui a gente está fazendo a mesma coisa. Tipo assim, eu tenho uma expressão, tenho uma equação, nota que, como é que eu estou assumindo uma expressão? Assim, ó, f de x e y igual a 0, que é a mesma coisa que você tinha lá. Você tinha, se você colocar tudo de um lado, você vai ter uma coisa aqui que depende de x e de y. Se, por exemplo, eu te pedisse assim, faz o gráfico dessa equação, ia ser uma coisa assim. Ou, sei lá, de outra forma, né? Tem vários. Se existem pontos que satisfazem uma equação, então elas vão assumir um desenho. Por exemplo, podia ser uma coisa assim, por exemplo. Entendeu? Então, agora que eu voltei a escrever equações desse tipo aqui, eu estou aqui de novo. Digamos, eu estou no plano, tenho um desenho nela, e, de novo, o meu objetivo aqui, com a derivação implícita, é achar o coeficiente angular de reta tangente aqui, ó. Só que para uma coisa não necessariamente é um gráfico. Que nem gráfico é, na verdade. Assim, não é função. Não é função, né? E aí, como é que eu faço? Agora que a gente sabe derivar parcialmente, a gente aprendeu uma técnica agora que você consegue obter isso aqui de uma forma muito mais fácil. Né? Como? Já que y é uma função que também depende de x, então você vai ter f de x, e aqui você vai ter uma função que depende de x. Então, nesse caso aqui, ó, a função geral aqui, ela depende de x, mas tem outra função que também depende de x. Então, faz sentido eu aplicar a regra da cadeia aqui, em relação a x. Quando eu aplico a regra da cadeia, eu obtenho aquela minha expressão. Mas lembrando que o meu foco mesmo era achar coisas desse tipo aqui. Esse que é o meu objetivo. Na verdade, assim, eu digo isso para a gente, né, que está em cálculo 2, né, mas o teorema da função implícita, por exemplo, ele serve para muito mais na matemática, ele resolve problemas, resolve equações, EDOs e outras coisas, a gente usa ele bastante em cursos assim mais avançados, digamos, entendeu? Muito bem, então palmas para o Marco Antônio, mais uma vez, engenheiro da computação, né? Bem, Marco. Eu já dei aula eu já fui professor lá na engenharia da computação, acho que eu já falei isso para vocês, né? Não? Nunca falei? Eu já fui professor de engenharia da computação, isso foi em 2017, 2019, eu era de lá da faculdade, aí lá eu dava aula de física 1, física 2, álgebra linear, né? Então acabo que eu tive uma relação assim, bem direta, né, com os alunos de lá. E eu também sou de engenharia civil, então acaba que eu também acabei ali me movendo aí pelas engenharias, né? E agora a gente está aqui no Newton, em cálculo 2. Então é isso. Obrigado, Marco, pela pergunta. Vamos continuar aqui. Exercício número 2. Verifique se esta equação aí, ó, y cosseno x igual a x² mais y², define y como uma função de x. Inclusive, vocês podem até perguntar, né, quem é de engenharia da computação, pergunta para os veteranos. Ele conhece o professor Tiago e tal, teve aula com ele, cálculo 3 e tal. Aí, se falarem bem, vocês me falam. Se falarem mal, vocês não me falam. Fica para vocês, tá bom? Então é isso. Vamos resolver agora esse exercício aí, exercício número 2. Tá, vou escrever ele aqui. Exercício 2. Aqui, ó, já vou escrever assim, x² mais y² menos y cosseno x igual a 0.
Tá, já escrevi dessa forma aqui, porque, enfim, é o que a gente vai fazer no final, então já isolei todo mundo de um lado. Tá, olha só, a questão primeiro quer que você descubra se isso daí dá para derivar implicitamente. Depois você deriva, tá? Então, primeiro você vai ter que descobrir. Aí, o que eu faço? Chamo isso aqui, ó, de f de x, y. Vou calcular as derivadas parciais dessa função. Então, vou derivar em relação a x essa função, que vai ficar 2x. Aqui vai ficar 0. E aqui, ó, derivada do cosseno é menos seno. Então, aqui vai ficar mais y seno x. E agora eu derivo em relação a y essa mesma expressão. Aqui vai zerar, aqui vai ficar 2y. E aqui, ó, derivada de y em relação a y é 1. Então, vai ficar menos cosseno. Menos cosseno x. Para que eu faço isso mesmo, gente? O que o teorema diz? Primeira condição é que essas derivadas parciais elas sejam contínuas. Não é isso? A gente ainda não sabe o que é contínuo, mas não tem problema. Digamos que caia na prova de vocês, caia uma questão dessa daqui. Aí, ó, você pode só afirmar. São contínuas. Pronto. Já que a gente ainda nem disse o que é, então você pode afirmar. Se o professor colocou, é porque é. Aí você coloca aqui, contínuas. Mas é porque, na verdade, nesse caso aqui, ó, você tem uma função polinomial, aqui x, aqui y, uma função trigonométrica seno e cosseno. Essas funções são contínuas. Quando você multiplica funções contínuas, elas são contínuas. Se você soma, elas continuam contínuas. Tá? Mas não precisa justificar por enquanto. Tá? Então, está aqui, já afirmei que elas são contínuas. Então, esse é o primeiro passo. Então, ó, a primeira hipótese é essa, que as derivadas parciais sejam contínuas. Qual é a segunda condição? A gente tem que achar um ponto, onde esse ponto, ele zera a minha função f, mas ao mesmo tempo ele não zera a minha derivada parcial aqui em relação a y. Tá? Então, aí você vai ter que achar. Então, vem aqui, ó. Tá, vamos lá. Para essa expressão aqui, me diga um ponto onde ela vai zerar. Qual vocês acham que é? Pensa num valor de x e num valor de y, tal que isso aqui seja zero. Tudo zero. 0, 0. Né? Então, a origem é um bom palpite para você querer zerar alguma coisa. Então, vem aqui, ó. Quando eu calculo o ponto 0, 0, nesse caso aqui, ó, aqui é 0, 0 vezes cosseno vai ficar 0, vai tudo 0. Então, beleza, zerou aqui o meu f. Só que não é suficiente. O seu ponto, ele tem que zerar a função f, mas ele não pode zerar a função f, a derivada parcial em relação a y. Se ele zerou as duas, então, você vai ter que voltar para o início e ter que achar outro ponto. Tá? Então, essa é a hora que bate o desespero. É a hora que você pega que achou um ponto que zerou. Aí você fica feliz da vida. Aí você fala, mas não acabou, né? Ainda tem que, não pode zerar a derivada. Aí você fica torcendo para que não zere. Então, bora ver. Então, no caso da derivada parcial, se eu pegar a origem e jogar aqui nessa expressão, quanto é que vai dar? 2 vezes 0 vai dar 0. Aí você já começa a ficar preocupado. Ixi, deu 0. Mas tem aqui, ó, menos cosseno de 0 é quanto? Vai ficar menos 1 aqui, né? Ó, cosseno de 0 é 1, então aqui vai ficar menos 1. Você, ufa! Então, ó, o ponto que eu achei que zerou a minha função não zerou a minha derivada parcial em relação a y. Então, nesse caso, ó, mais uma vez, satisfaz as condições do teorema da função implícita. Se satisfaz o teorema da função implícita, então, agora sim eu posso derivar implicitamente e aplicar aquela fórmula que a gente já achou. Então, pelo teorema da função implícita, eu posso afirmar que f' de x é igual a menos. Agora, eu já aproveitei que eu já até derivei, eu vou calcular esse sobre esse. Então, vai ficar 2x mais y seno x dividido por 2y menos cosseno x. Acabou. Então, pronto. Agora que você tem um teorema, você tem muito mais poder, né? Porque agora ninguém vai dizer para você que isso aqui está errado. Você usou o teorema,
Você já mostrou que isso aqui vale, então você pode aqui usar e achar a resposta. Tá bom? Ok. Tá, só que aí você pode perguntar assim, professor, eu queria um caso mais geral do que esse, né? Porque o aluno ele sempre quer algo assim mais difícil, ele não se contenta, mas é isso mesmo. Então não tem problema, a gente vai ver um caso mais geral agora. É mais difícil, né? É o mesmo raciocínio. Então, olha só, digamos agora que você tem uma equação aqui no slide, onde essa equação aí, ó, f depende de x, y e z. Tá? Então, você tem uma equação desse tipo aqui. Vamos supor que essa equação define z implicitamente como uma função de x e de y. Ou seja, z é uma função aqui, ó, f de x, y. E agora, já que z é uma função de f de x, y, faz sentido eu perguntar qual é a derivada parcial de z em relação a x. Ao mesmo tempo que faz sentido eu perguntar qual é a derivada parcial de z em relação a y. Então, eu vou aplicar a regra da cadeia novamente, e a gente vai achar uma expressão para as derivadas parciais de z. Então, vamos lá. Vou usar aqui quadro 2. Vou escrever aqui a nossa expressão. Então, eu tenho isso aqui, ó. Quais são nossas condições? F de x, y, z é igual a 0. E eu já estou afirmando que z é uma função que depende de x e depende de y. Pronto, então essas são as únicas condições. Eu tenho essa expressão aqui, eu tenho essa equação, e eu tenho que z depende de x e y. Só que aí, já que z depende de x e y, faz sentido eu perguntar qual é a derivada parcial de z em relação a x e qual é a derivada parcial de z em relação a y. Como é que eu faço? Eu vou derivar parcialmente dos dois lados aqui, em relação a x, de novo. Então, vem aqui, ó. Derivando em relação a x e aplicando a regra da cadeia. Então, já estou escrevendo aqui o que eu vou fazer. Vou derivar os dois lados em relação a x e vou aplicar a regra da cadeia no lado esquerdo, né? Porque o lado direito vai continuar sendo 0. Quando eu for aplicar a regra da cadeia, vai ficar assim. Del f, del x, vezes del x, mais del f, del y, vezes del y, del x, mais del f, del z, vezes del z, del x, igual a 0. Lembrando, o que eu quero mesmo? Eu quero achar a derivada parcial de z em relação a x. Ó. Eu quero justamente uma expressão para isso daqui. Ó. Vamos ver o que dá para eliminar aqui. Primeiro, derivada parcial de x em relação a x é quanto? É 1 de novo. Tá vendo aqui, ó? É 1. Gente, quanto é a derivada parcial de y em relação a x? Quanto é? Quanto vocês acham que é? Nesse caso aí, qual é a derivada parcial de y em relação a x? Olha as condições. Ó. Eu tenho uma expressão, eu tenho uma função que depende de x, y e z. Agora, entre x, y e z, a única dependência é que z depende de x e y. Se essa é a minha única dependência, então eu te pergunto, y depende de x? O que vocês acham? Não. E nem y depende de x, nem x depende de y. Então, aqui é como se eu estivesse derivando uma constante em relação a x. Isso dá quanto? 0. Então, ó, isso daqui é 0. Então, já elimina essa parcela, fico só com isso e com isso aqui. E, claro, de novo, ao invés de eu escrever del f, del x, eu vou escrever aqui, ó, só fx. E aqui, ó, ao invés de eu escrever del f, del z, eu vou escrever só fz. E aí, quando eu for
como é que ficou essa expressão? Deixa eu escrever ela aqui. O que sobrou para mim? Sobrou isso aqui, sobrou fx, que é a derivada parcial. Isso daqui tudo zerou, e aqui ficou mais derivada parcial em relação a z, del z, del x, igual a zero. Eu quero achar isso daqui, então eu vou isolar isso daqui. Então vai ficar del z, del x, igual a menos fx sobre fz. Então, essa é a expressão que eu queria achar. Posso aplicar o mesmo raciocínio, só que derivando em relação a y, e aí eu vou obter isso daqui, ó. Eu vou obter, quem é del z, del y? Vai ser menos f de y sobre fy sobre fz. Tá? Então, nesse caso aqui, as duas expressões vão ser essas. Eu vou, de novo, usar as derivadas parciais para calcular aqui essas outras derivadas parciais. Então, ó, voltando para cá, no nosso slide. Então, depois que eu apliquei a regra da cadeia, nessa expressão, eu obtive del z, del x como sendo isso daqui. Da mesma forma, eu poderia derivar em relação a y, e eu ia obter isso aqui, ó, del z, del y é igual a menos a derivada parcial de f em relação a y sobre a derivada parcial de f em relação a z. Então, é assim que você calcula aí, deriva de forma implícita para esse caso aí de equação. Aí vocês vão me perguntar, claro, né? Professor, tem um teorema da função implícita para esse caso? Tem. Esse aqui, ó. Digamos que f seja uma função definida em um aberto, esse aberto aqui do R3. De novo, quais são as hipóteses? As derivadas parciais de f, agora são 3, né? Elas são contínuas e existe um ponto onde nesse ponto a minha função é nula e a derivada parcial em relação a z não é nula. Em relação a z, porque ela que vai dividir aqui, ó, os dois, tá? Ela que vai dividir. Então, de novo, se você percebeu que as derivadas são contínuas e você conseguiu achar um ponto tal que acontece isso daqui e isso aqui ao mesmo tempo, então sim, então essa equação define z como uma função de x e y perto desse ponto, sendo que as derivadas parciais de z em relação a x e de z em relação a y são calculadas desta forma. Bom, vamos resolver aqui esse exercício, ó. Verifique se essa equação aqui, x² mais y² mais z² igual a 4, ela define z como uma função de x e y, e em caso afirmativo, calcule as derivadas parciais de z. Então, vamos resolver esse exemplo aí. Nossa aula já está acabando, né? Passou rápido, né? Mas é isso mesmo. O que não dá para a gente fazer hoje, a gente vai fazer na quarta-feira, tá? Mas ainda vou fazer uma breve introdução ainda de taxas de variação. Então, vamos lá, exercício número 3. A minha expressão aqui é essa, x² mais y² mais z² igual a 4. Aqui eu já vou colocar tudo de um lado, né? Então, vai ficar menos 4 igual a 0. Pronto. A minha equação é essa. Eu quero primeiro verificar se eu posso aplicar o teorema da função implícita para esse caso. Então, agora que eu já sei quem é a minha função, que é tudo isso daqui, é uma função que depende de x, de y e de z. Então, eu vou calcular as derivadas parciais dela. Derivada parcial de f em relação a x. Aqui vai ficar 2x, 0, 0, 0. Então, 2x. Derivada parcial de f em relação a y. Aqui vai zerar, aqui vai zerar, zerar, aqui vai ficar 2y. E, por último, derivada parcial em relação a z. Vai zerar todo mundo e aqui vai ficar 2z. Então, deu essas funções. Essas funções, elas são funções contínuas. Já vou escrever aqui que são contínuas. Então, satisfaz a primeira parte do meu teorema. Dá um okzinho aqui. Agora, vou para a segunda parte, né? Que é achar aquele ponto lá. Tenho que achar um ponto onde isso aqui é 0. Só que agora, se eu colocar a origem, não vai zerar, né? Ó, coloca a origem 0, 0, 0. Aqui vai dar 0, 0, 0, só que aqui vai dar menos 4. Então, não pode ser a origem mais. Diga um ponto aí que vai dar certo. 0, 0, 2. Então, ó, se eu fizer aqui 0, 0,
2. Nessa expressão aqui, aqui vai zerar, e aqui vai ficar 2 ao quadrado menos 4, que é 0. Então, aqui vai ficar 0. Agora, será que esse ponto, ele não zera a minha derivada parcial em relação a z? Bora ver. Então, se eu pegar a minha derivada parcial em relação a z e aplicar no mesmo ponto, 0, 0, 2, aqui, ó, a derivada parcial em relação a z é 2z. Se o z é 2, vai ficar 2 vezes 2, que vai ficar 4. Então, beleza. Então, esse ponto ele serve para me provar que eu posso aplicar o teorema da função implícita. Ah, professor, eu queria fazer outro ponto. Posso fazer outro ponto? Pode. Eu não queria 0, não quero 0. Não tem problema. Faça o ponto, ó, 1 raiz de 2. Aqui, ó, 1 raiz de 2. Ficar 1 mais 1 mais 2 menos 4, vai ficar 0. E aqui também vai dar certo. Então, não tem problema. Você escolhe o ponto, desde que o ponto ele consiga satisfazer as condições. Tá, agora que eu já olhei as hipóteses, né? Então, ó, logo, pelo teorema, aqui eu vou abreviar, da função implícita, quem vai ser a minha derivada parcial de z em relação a x? Vai ser vai ser a derivada parcial de f em relação a x sobre a derivada parcial de f em relação a z. Então, vai ficar menos 2x sobre 2z. Simplifico o 2, vai ficar menos x sobre z. E a derivada parcial de z em relação a y vai ficar menos a derivada parcial de f em relação a y, que é 2y, sobre a derivada parcial de f em relação a z, que é 2z. 2y sobre 2z, simplificando, vai ficar menos y sobre z. E aqui a gente conclui essa questão. Alguma dúvida? Gostaram da teoria da função implícita? Legal, né? Interessante. Bem. Então, para a gente já encerrar nossa aula, já ir caminhando para o final, vamos falar aqui, rapidamente, gente, sobre taxas de variação. Então, ó, taxas de variação, na verdade, você até já sabe o que é. Intuitivamente, se eu dissesse para você, olha, o que tu acha que é uma taxa de variação? Provavelmente já viria na sua cabeça a definição correta, porque é a mesma ideia do cálculo 1. Então, o que é taxa de variação? Se você tem uma função aqui z é uma função que depende de x e depende de y. Então, a derivada parcial de f em relação a x, ela representa justamente a taxa de variação de z com relação a x quando y é mantido fixo. Então, as derivadas parciais são justamente as taxas de variação, só que naquela direção. Ou seja, você tem uma função lá, de duas variáveis. Você quer saber o quanto aquela função está variando na direção x. Então, isso é a derivada parcial de f em relação a x. Você faz essa derivada parcial, que é a taxa de variação que você quer. Agora, se você fala assim, não, eu quero saber quanto que uma função está variando na direção y. Então, ó, você calcula a derivada parcial de f em relação a y, e isso vai representar a taxa de variação de z em relação a y quando x é mantido fixo. Então, por que eu deixei para ver isso só agora? Poderia ter visto antes? Poderia, mas é porque agora a gente vai resolver, agora não, né? Próxima aula, a gente vai resolver exercícios de taxas de variação, e vocês vão ver que eu vou usar muito a regra da cadeia. Né? Então, a partir do momento que você já sabe o que é a regra da cadeia, a gente consegue avançar um pouco mais nesse assunto aqui também. Só para vocês terem uma ideia, olha só. Exercício número 1. Digamos que você tem uma chapa de metal, onde para cada ponto você tem uma temperatura. E essa temperatura ela é dada por essa expressão aqui, ó, por essa função. Às vezes, você não quer saber exatamente qual é a temperatura, mas você quer saber o quanto que a temperatura está variando dessa chapa. Na direção x, será que a temperatura está aumentando ou diminuindo? Na direção y, será que está aumentando ou diminuindo? Porque pode ser que em x esteja aumentando, em y esteja diminuindo. Pode acontecer. Então, depende da direção que você olha, pode ser que esteja acontecendo coisas diferentes. Então, por isso que é importante, ó, nesse caso aqui, calcular a taxa de variação da temperatura nas duas direções, na direção x e na direção y. Só que a gente não vai fazer isso hoje, porque isso vai demandar um pouco mais de tempo. Então, a gente vai continuar só na próxima aula. Então, quarta-feira,
a gente vai resolver exercícios. Vai ser uma aula de exercício, tanto de taxa de variação, quanto dos assuntos que a gente viu também na semana passada. Então, obrigado pela presença de vocês e até quarta-feira. Quarta-feira a gente se encontra de novo aí para resolver muito exercício. Vão resolvendo também até lá, tá bom? Então, espero vocês.